Salve, salve galera! Ferrer na área e o nome do anime de hoje vai estar no primeiro comentário fixado. Se você não deixar o like e se inscrever no canal, vai ficar broxa, viciado em Tadalafila. Tamo junto, fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa mostrando o nosso protagonista chamado Ninomiya Kinji, saindo do famoso banheta e dando uma olhada pela janela do seu apartamento, só pra bisoiar as pessoas indo trabalhar na chuva, enquanto ele comemora por ter faturado muito dinheiro jogando no Tigrinho. Ele fez investimentos em ações de empresas e fundos imobiliários, e agora tem a vida que sempre desejou, não precisa mais trabalhar, e hoje em dia pode ficar apenas coçando o saco sem se preocupar. Quem não sonha com uma vida assim é maluco. No entanto, para surpresa dele, nesse momento aparece simplesmente um portal dimensional no seu apartamento, que leva ele para outro mundo, chamado Amúria. E lá, as pessoas têm características de animais. Por obra do destino, ele foi parar na área de atuação de uma empresa chamada Raizaha, onde sua chefa élfica faz um discurso motivacional, pedindo para os trabalhadores darem tudo de si, para baterem as metas e ajudarem a empresa a superar a concorrência. Acontece que esse mundo já teve muitos monstros e tesouros escondidos em masmorras, mas com a modernização tudo mudou, e o minério Demonite foi usado como fonte de energia. Os governos e empresas começaram a administrar as masmorras, e agora o Kinji está tendo que dar duro nas minas de Demonite, nas ruínas Deathmote. Já faz um mês que ele está nesse trabalho escravo, e seu supervisor está cobrando por ele não bater as metas, com um papo antiquado de que o trabalho só é bom quando damos tudo de si. Depois do expediente, nosso protagonista desconta sua frustração em uma placa com uma picareta, reclamando das condições de serviço. São 16 horas de trabalho por dia, quase sem descanso, dormitórios coletivos e banho somente uma vez por semana. De repente, ele escuta um chefe oprimindo um funcionário reptiliano, chamado Anibi. Ele deixa isso pra lá e percebe que tem dívidas a pagar e tá quase sem dinheiro. Duro. Quando deixa a última moeda cair, sendo que esse seria o dinheiro do almoço do dia seguinte, enquanto tenta pegar a moeda perdida, ele percebe algo estranho. De qualquer forma, no outro dia, nosso protagonista almoça com Anibi, revelando que pegou o dinheiro emprestado novamente. Nesse momento, descobrimos que ele conseguiu vender um celular para uns caras, mas quando viram que não dava dinheiro, ficaram bravos com ele. E quando o Anibi tá pra ir embora, Kinji pergunta se ele quer mudar de vida, parecendo até aqueles seus amigos que quer te colocar em pirâmide. Com isso, eles vão até o chefe e o cara pede para fazer um tour de prospecção, que seria uma exploração mais a fundo nas masmorras, já que os mineradores ficam só no primeiro andar, porque quanto mais fundo vão, mais perigoso fica. Porém, o Demonite de outros andares é mais valioso. Os dois então vão até uma parede de madeira, onde Kinji mostra que é um portal disfarçado, direto para o terceiro andar. Nesse nível da masmorra, eles encontram bastante Demonite verde, então preparam um irrigador de água benta para evitar os monstros e começam a mineração. Enquanto eles saem com muito Demonite, aparece um monstro gigante que tenta esmagar eles, mas os caras escapam por pouco e se escondem. Kinji percebe que a água benta estava vencida, mas ele não quer desistir agora, que tem a chance de enriquecer de novo. Então ele simplesmente empurra o Anibi para cima do monstro, que faz a missão de se alimentar dele. Porém, Kinji sobe em um canto da caverna para falar com a criatura, que se apresenta como Rin. Nosso protagonista fala que quer fazer um acordo. O monstro deveria protegê-los durante a mineração, e em troca, ele vai dar uma comida muito mais gostosa do que seres humanos. Rin acha a proposta interessante e logo se transforma na sua forma humanoide, antes de aceitar o acordo. Um tempo depois, o chefe fica feliz pelos resultados do último mês terem sido muito bons. Porém, nosso protagonista está frustradíssimo, porque está lucrando pouco por ter que comprar comida para Rin. Na próxima prospecção, o Anibi encontra alguns itens mágicos, como um cajado, que a Rin revela serem os dejetos dela e de outros monstros, ou seja, o que eles não digerem, sendo que o que eles comem normalmente vira poder mágico. Quando a garota diz que está com fome, o Anibi oferece um pedaço da cauda para ela, dizendo que logo vai crescer de novo. Nesse momento ele fica esquisito, e Rin percebe que ele está hipnotizado, vendo que isso foi causado pelo cajado. Nisso Kinji tem uma grande ideia. Ele vai usar esse poder para forçar os outros trabalhadores e até mesmo o antigo chefe a coletarem o máximo de Demonite que puderem, mesmo com o Anibi não aprovando essa atitude abusiva. Quando os trabalhadores começam a ficar exaustos, nosso protagonista começa a pensar em novos métodos para aumentar a produtividade. Porém o Anibi continua dizendo que as atitudes deles estão erradas, mas nosso protagonista quer que se lasque. Para a infelicidade dele, o cajado chega ao limite e quebra enquanto ele se gaba por usar os outros só para obter lucro, falando como um verdadeiro tirano. Ao escutarem isso, os trabalhadores dão uma surra nele. Depois disso, Kinji e o Anibi são enviados para outro setor, onde tem que fazer a limpeza de slimes. Eles demonstram certas dificuldades no serviço,
Nesse momento, é explicado que a empresa Raizarra faz industrialização de Demonite em todos os setores, desde mineração e venda até a pesquisa e desenvolvimento. A parte de exploração e mineração é dividida em vários núcleos. Um deles é responsável por enfrentar monstros para defender e expandir as áreas de mineração, e esse grupo é considerado de elite. Já nosso protagonista e o Anib foram transferidos para o grupo de auxílio dessa linha de frente, tendo a função de limpar monstros daninhos, repor itens e fazer outras tarefas. Depois de um acidente com o Anib, o chefe do setor dá uma bronca em Kinji e fala que ele vai ter que fazer o trabalho dos dois sozinhos. Então no dia seguinte, nosso protagonista percebe que ele está baixando a cabeça para os superiores. Isso deixa ele frustrado. Então na masmorra, ele encontra um dos exploradores de elite fugindo e pedindo ajuda. Acontece que tem um enxame de formigas indo atrás deles e o cara tá sozinho, então não tem escolha a não ser fugir. Nosso protagonista corre com ele e ajuda o cara a se salvar, mergulhando na água. E voltando pro escritório, ele tenta falar com o chefe pelo telefone, mas o chefe não dá ouvido, pois não teve nenhum perigo confirmado. E enquanto isso, as formigas chegam na superfície e o explorador se defende com uma faca, até que o Kinji, no desespero, procura algo que possa ajudar e acaba encontrando um baú azul. Depois disso, vemos as formigas carregando caixas pelas masmorras, e é mostrado que o nosso protagonista, junto com o explorador e outro funcionário, foram transformados em formiga, usando uma poção que estava dentro do baú. O problema é que depois da confirmação do problema, a porta de entrada da masmorra foi trancada, então basicamente os três estão presos. E ao ver que uma das formigas está sofrendo de exaustão pelo trabalho, Kinji vai até ela e finge ser uma formiga viajante consultora, e inventa uma história de que na outra colônia que vivia, a formiga-rainha tinha atitudes abusivas que levaram ao fim da colônia. Ele até fala que essa formiga deve reclamar por seus direitos com a formiga-rainha dali, porque é um absurdo ele trabalhar sem folga e não receber nada por isso. Depois disso ele fala que está organizando um encontro para formigas operárias oprimidas, e começa a reunir cada vez mais formigas, até ter um grupo gigantesco. Ele começa a organizar uma revolução para melhorar as condições das formigas operárias, fazendo todos caírem no papinho dele. Enquanto isso, a formiga-rainha conversa com um conselheiro sobre a notícia de que ainda não avançaram muito na dominação da superfície, até que chegam todas as formigas grevistas. Agora já transformado em humano, Kinji confronta a rainha pelo abuso de poder, porém ela tá cagando e andando pro que ele fala, e de repente se transforma, ficando ainda maior e mais poderosa. No entanto, quando ela tenta atacar, Rin aparece para defendê-lo. A presença da menina demônio deixa a rainha com medo, e a Rin diz que tá com fome. Quando ela tenta começar a comer as formigas, Kinji dá um pedaço de carne para ela, e com essa atitude, todas as formigas, até mesmo a rainha, reconhece ele por ter salvado as vidas da colônia. O Anib, por sua vez, quando volta ao trabalho, percebe que estão avançando muito na masmorra, então nosso protagonista vai falando que depois de ter resolvido o problema com as formigas, a empresa só deu um papel de reconhecimento para ele. Com isso, ele percebeu que a Raizarra precisa de um grande líder como ele no comando. Sendo assim, ele instaurou uma organização para assumir o controle da empresa. O nome desse grupo é Dungeon Black Company. Depois disso, os dois são levados para um treinamento militar, em uma ilha onde um instrutor parece ter uma implicação com o nosso protagonista. Os recrutas são colocados para enfrentar um Cerberus gigante como parte do treinamento. Um instrutor manda explodir uma bomba no monstro, mas ninguém consegue enfrentar esse bicho. Nosso protagonista fica abalado, já que todo o plano foi por água abaixo. Ele queria usar as formigas para coletar Demonite por fora do comando da empresa, e usar isso para influenciar o mercado e controlar a empresa pelos bastidores. Nesse momento, um instrutor aciona um explosivo abaixo dos Cerberus, para tentar salvar os recrutas, mesmo ferindo a maioria deles no processo. Falou segurança do trabalho. E depois de tanto treinamento duro, ainda não satisfeitos, o instrutor ainda manda todos lerem um livro motivacional escrito pelo fundador da Raizarra. Mais tarde, enquanto alguns recrutas falam sobre o treinamento, nosso protagonista percebe que o Anib tá levando tudo numa boa. Parece artificial demais. Os recrutas do tipo élfico estão resistindo a um treinamento, enquanto todos do tipo animal estão levando o treinamento numa boa, como o Anib. Mas Kinji sabe que isso não é uma coincidência, pois até ele está começando a achar que não é tão ruim. Nesse momento, vemos que as suspeitas dele estão certas. Um instrutor colocou para tocar um disco de lavagem cerebral coletiva da empresa. E não é só isso, também tem magos conjurando feitiços de lavagem cerebral. Isso faz até nosso protagonista jurar trabalhar devotamente pela empresa e pela sociedade, o que deixa todos os colegas emocionados e com a mesma empolgação. Quando a chefe se pronuncia, todos juram dar a vidas pela empresa, e no fim do treinamento, o instrutor vende alguns brindes para todos eles, mas eis que a do nosso protagonista acaba quebrando e ele desperta do transe.
Percebendo esse golpe, ele também quebra as estátuas de Wanib e golpeia o colega para trazê-lo de volta. Com isso, ele revela que o plano deles de usar uma planta que afeta o cérebro para deixar as próprias cabeças confusas antes de sofrerem a lavagem cerebral ajudou eles a saírem do transe um pouquinho mais fácil. O Wanib fica puto, com pena dos outros colegas, mas nosso protagonista está planejando se vingar da empresa, então é revelado que colocaram a grama da confusão na comida dos magos. Isso fez eles ficarem malucos e atacarem a própria base de treinamento. No escritório do grupo de exploradores, Wanib e Kind encontram os aventureiros, inclusive aquele que teve que fugir das formigas, mas o cara evita eles. Em seguida chega Kinou Shia, uma mulher de cabelo azul e olhos com pupila dilatada, sendo a superior dos dois a partir de agora. Wanib reconhece ela como a reencarnação da heroína que encontrou a Pedra Filosofal. A moça fica encabulada e acaba golpeando ele sem querer, mandando o coitado para o hospital. Depois a mulher leva o nosso protagonista para o terceiro andar da masmorra, para enfrentarem um monstro de chifre parecido com um rinoceronte. Ela demonstra ser bem forte quando defende um ataque da criatura com a espada, sem parecer se esforçar. Na real ela tá bem tranquila com a situação, como se estivesse tirando doce de criança. Ao mesmo tempo, aparece uma formiga da masmorra, perto do nosso protagonista, enquanto Shia termina a batalha derrotando um monstro com um ataque de execução divina. Depois da luta, ela percebe a formiga perto do Kind, que dá algumas desculpas para não atacar a coitada, juntando isso ao fato do nosso protagonista sempre falar mal da empresa. A cavaleira percebe que tem algo errado e parte para cima dele. Como último recurso, para não ir de base, nosso protagonista chama a Rin, que aparece de repente entre os dois. Depois de receber um ataque, a menina fica brava e se transforma, ficando com uma estatura adulta e consegue derrotar a heroína com um soco. Quando o Wanib volta do hospital, ele vê a heroína amarrada e o nosso protagonista em uma mesa com a formiga rainha e a menina demônio. Então Kind aproveita e conta que ele descobriu que o grupo trabalha em conjunto com os monstros. O Wanib fica assustado com o perigo da situação, mas Kind pensou em tudo. Eles tiram uma foto junto com a heroína, como se ela fizesse parte da organização para usar essa evidência como chantagem, caso ela quisesse caguetar a Dungeon Black Company. Com as mãos atadas, Shia ainda precisa continuar o serviço de treinar o Wanib, nosso protagonista, na exploração da masmorra. Porém o Kind não tem muita empolgação, pois está mais preocupado por ainda não ter dinheiro para pagar o empréstimo. Depois de encontrarem os monstros, vemos uma cena em homenagem aos jogos clássicos do Japão. E após a batalha, questionada por Kenji, Shia conta que os materiais coletados desses monstros valem cerca de 1.500 peças de ouro, sendo que o cara deve 5 milhões. Nesse momento, ele percebe que a cauda de Wanib já cresceu e o reptiliano explica que ele sempre cresce instantaneamente. Com isso, nosso protagonista tem uma ideia. Como vocês já devem imaginar, o cara usou essa habilidade do amigo para conseguir pagar o que devia. Então nosso protagonista começa o primeiro ramo de negócio da Dungeon Black Company, uma fazenda de monstros mágicos reabilitados. Por enquanto eles só fazem o comercial para divulgação, e sabemos que as criaturas só ficam de boa nesse lugar por medo da Rin, que pode devorá-los a qualquer momento. De repente, começa um terremoto na masmorra, e Shia quase cai em um abismo, mas nosso protagonista estende a mão para salvá-la. Enquanto isso, no escritório, a chefe comenta com o assistente que um tal de Majin vai voltar durante a Marcha da Morte para recuperar o poder mágico. E o mais eficiente é alimentando com alguém que tenha muito poder, mas ela disse isso olhando para a ficha da Shia. Basicamente ela seria o sacrifício. De volta à masmorra, apareceram muitos outros monstros, ainda mais fortes por causa dessa tal Marcha da Morte. E a heroína derrota vários deles enquanto carrega o nosso protagonista literalmente nas costas. Ela também agradece por ele ter tentado salvá-la mesmo falhando miseravelmente, pelo menos ela sabe que ele tem um bom coração. O cara quer usar algum item mágico para fugir, mas ela não acha que isso é realmente necessário. Porém do nada, aparece um monstro derrubando a moça. Ele é maior do que todos os outros, com uma carapaça em algumas partes do corpo, vários tentáculos que se abrem para fazer disparos de energia. Enquanto a heroína se protege com uma barreira mágica e contra-ataca com a espada cortando um dos tentáculos, os membros acabam se regenerando. Com isso ela supõe que esse bicho seja o tal de Majin. Depois de ser atingida pela pata dele, Kinji leva a moça para se esconderem atrás de uma pedra. Ela está disposta a dar a vida para derrotar o monstro, mas ele quer fugir com ela. Porém a heroína explica que o item mágico só pode levar uma pessoa para outro lugar, e tenta já teletransportar o cara dali. Mas ele não deixa ela para trás e pega um item dela para jogar no Majin, fazendo a criatura desaparecer dali. O bicho aparece perto da chefe lá na superfície, e enquanto isso, nosso protagonista fala que conseguiu uma chance de sobrevivência para eles, mas foi só para ganhar tempo, porque logo o Majin vai voltar para pegar a moça. E realmente, na superfície, a criatura sai destruindo tudo pelo caminho, até voltar para dentro da masmorra.
Quando ele chega até Kind, o cara tá tranquilo, pois tem um plano. Ao se aproximar, o Majin cai num buraco feito pelas formigas que, sob o comando de Kind e da rainha, jogam cimento que endurece com a magia da Xia. Porém, isso não é o suficiente para segurar o monstro. Então Xia é usada de isca para atrair ele para outra armadilha. Ao tropeçar em uma corda gigante, o Majin cai numa piscina de gosma feita por outros monstros menores. Como a substância é inflamável, Kind tenta se livrar do bicho com fogo, mas isso também não é o suficiente para detê-lo. Isso só deixou o Majin mais puto. Ele sai disparando raios de energia para todo lado, derrubando todos para longe. Depois disso, Xia volta correndo e acerta um ataque poderoso no monstro, que até quebra a espada dela, e o bicho cai. Nosso protagonista então começa a se gabar dessa vitória, mas quando o Majin se levanta, ele revela que já esperava por isso. Então Rin aparece para salvar o nosso protagonista, e ela enfrenta o inimigo formando uma cabeça gigante de demônio, a partir do próprio cabelo. Ela consegue devorar o outro monstro e derrotando ele facilmente, e apesar disso, Rin revela que esse Majin nasceu incompleto, que ele estava pedindo por ajuda. De repente, uma esfera começa a brilhar em uma pilastra, e um portal igual ao do início do anime se abre bem embaixo do nosso protagonista e da Rin. Ele acorda no apartamento, achando que tudo tinha sido um sonho, e comemora por isso. Mas na TV, começa a passar a notícia sobre a Rin transformada em demônio, destruindo tudo na cidade. Nesse mesmo momento, repórteres aparecem na porta do prédio, pedindo para ele aparecer e se pronunciar sobre a situação, quando de repente, Rin aparece bem na frente dele, com uma arma sombria e dizendo que está com fome. Para a felicidade dele ou não, isso foi só um sonho, e ele acorda em outro mundo, dessa vez era um mundo mais moderno. Até que aparece uma garota elfa de cabelo roxo, chamando ele de Messias e pedindo ajuda. Kenji enche ela de perguntas e a garota fica confusa e esquece a própria fala, então ela pega o livro da profecia para ver o que tem que fazer nessa situação. A garotinha faz uma carinha de cachorro sem dono, enquanto faz um pedido para ele proteger e salvar esse mundo. Obviamente ele não cai nesse papinho e pede ajuda para Rin, que golpeia a parede lateral do lugar, revelando várias construções enormes do lado de fora. Nesse momento, aparece um ancião que se apresenta como Zazel e apresenta a garota como sacerdotisa Ranga, que na verdade é um garoto, só que na profecia falava de uma sacerdotisa no feminino, então colocaram essas roupas nele. Eles descem no elevador, onde um ancião explica o que aconteceu 300 anos atrás. Uma empresa começou a lucrar muito com o capitalismo, usando os empregados praticamente como escravos. Isso dividiu a humanidade em duas classes, que começaram a se autodestruir. Com os humanos enfraquecidos, surgiu um Lorde Demônio para se aproveitar e governar no mundo com seus monstros. Derrotados, os humanos fugiram para o subsolo, mas depois de 300 anos, eles estão ficando sem recursos e até que durou bastante. Felizmente, a humanidade encontrou uma esperança na superfície. Foi descoberto o livro das profecias em um portal milagroso. Com isso, conseguiram invocar uma pessoa capaz de salvar esse mundo, sendo o Messias, o próprio Kind. Eles levam nosso protagonista para uma plateia gigante, onde as pessoas vibram a vê-lo. Mas diferente deles, nosso protagonista só acha isso ridículo. O ancião continua implorando pela ajuda dele, mas Kind continua negando, até que o velho saca um brinquedo de furar moletom para pressionar ele. Mesmo assim, nosso protagonista não liga muito, porém tudo muda quando Zazel fala que, de acordo com a profecia, depois de salvar o mundo, o Messias vai encontrar o portal para o Japão, ou seja, é a chance de Kind voltar para o seu mundo normal. Ele vai com Rin e Ranga até a superfície, onde vê uma estátua gigante e percebe que esse mundo é a Moria, só que no futuro. Então a empresa que ferrou tudo foi exatamente a Raizaha. Eles pegam uma motocarga até que Rin começa a reclamar de fome. Nosso protagonista se apressa para chegarem logo no castelo do Lorde Demônio e Ranga indica o castelo mais próximo. Porém, ao chegarem lá, parece um monstro canino de 3 cabeças, dizendo que esse é o castelo do vice-secretário da seção assistente do Lorde Demônio, sendo essa a cidade das formigas, ou formigueiro geral. Kind fica bravo com Ranga por tê-los levado ao lugar errado, mas fala pra Rin mandar ver. No entanto, a menina demônio nem tá mais ali, ela já entrou e tá atacando os suprimentos de comida do castelo. Depois disso, os dois são levados para a Formiga General, que usa uma armadura e é bem maromba. Sim, uma formiga depois do Trembolona. Quando o general se vira para os prisioneiros, ele reconhece Kind e conta que era a Formiga A, o primeiro que foi recrutado para a Dungeon Black Company, mas cresceu bastante nesses últimos anos. O suco. Todos param para comer e conversar, enquanto o general conta que depois que Kind sumiu, a maior parte das formigas voltou para o subterrâneo, mas os que permaneceram receberam a bênção do Lorde Demônio e podem andar de boa pela superfície, comandando os humanos da região. Do nada, chega um rapaz humano e derruba a mesa de comida. Ele veio cobrar o general sobre as condições dos seres humanos, que são obrigados a trabalhar 8 horas por dia e folgam 2 dias por semana.
Kind e Hanga repreendem o cara, então o general explica que as formigas aprenderam com o nosso protagonista que um trabalho justo deveria ser recompensado de forma justa. Por isso, se esforçam para manter uma relação empregatícia junto com os humanos. Mas os caras não querem trabalhar. Kind então se propõe a ajudar o formigão, dizendo que vai ensiná-los a ter o máximo de eficiência e lucro. Ele muda o nome do formigueiro geral para Dungeon Black Company, do futuro, e muda o sistema de trabalho para quem desobedecer às ordens será punido sem dó, e quem trabalha bem recebe bonificação e cargos de liderança. Assim, os humanos ganharam uma cadeia de poder e ficaram muito felizes, despertando o orgulho, o senso de inferioridade e o desejo por reconhecimento. Depois de tudo isso, Kind volta para a cidade subterrânea e conta aos humanos que agora ele é aliado do Lorde Demônio, virando vice-secretário, reconhecido até como general. Ele termina dizendo que vai governar essa cidade, mas que isso vai ser bom para eles. Dias depois, o grupo do QG recebe algumas missões, uma delas é caçar monstros, mas é mostrado que esse é um plano da gerente de repressão, Power Ash, uma ruiva peituda com chifres que observa eles na estrada de longe. No meio do caminho, aparece um monstro gigante, e Ash está confiante de que o cara não vai conseguir lidar, porém no estilo Saitama, Rin derrota o bicho com apenas um soco. Com isso, a criatura decide se juntar ao grupo. Nesse momento, outros dois gerentes, Rougene e Zax Haller, observam através de uma câmera que o plano deu errado. Esses caras na verdade também trabalham pro Lorde Demônio, mas estão com inveja de Kind e querem que ele se dê mal e pare de crescer na empresa. A próxima missão é transformar uma terra deserta em uma fazenda, e ao longe, o gerente de compensação Rougene observa, dizendo que eles nunca vão cumprir essa missão, e com isso, o Lorde Demônio vai perceber que o cultivo do próprio Rougene é o melhor. No entanto, com a ajuda da criatura, eles conseguem arar o solo e com a magia do Hanga, eles fazem a plantação crescer facilmente. Como os planos dos invejosos não deram em nada, nosso protagonista finalmente vai ter o que queria, uma audiência presencial com o Lorde Demônio. Eles chegam em um castelo sombrio e vão até a Sala do Trono, onde vemos que o tal Lorde Demônio é na verdade uma garota, que pede para o nosso protagonista ajudar a salvar seu mundo. Ela é muito parecida com a Rin, só que o cabelo é branco e a pele é mais escura. Quando a garota se aproxima, ela acaba tropeçando e perdendo a cabeça, literalmente. Mas como ela é um demônio, isso não é um problema, ela só coloca de volta. Ela também explica que é a irmã da Rin, e ainda mostra que também era um monstro lá do passado, que eles chamavam de Majin. Ela e Rin são na verdade guardiães das masmorras e do próprio planeta, mas a Rin não lembra de nada. A Lorde Demônio explica que há muito tempo existia uma civilização avançada, os Calunianos, que criaram um poder mágico e podiam controlar o tempo e o espaço, e foi esse poder que abriu os portais pelos quais Kind passou. O problema das masmorras de Deltimote é que a responsável era a Rin, que esqueceu dos deveres e foi para a superfície, então sua irmã teve que substituí-la. A garota demônio conta que pode sim mandar o nosso protagonista de volta ao Japão, mas tem um probleminha. Ela mostra uma nave da Raizaha que acaba de chegar. Acontece que quando o Kind veio para o futuro, a empresa encontrou as ruínas calunianas e começou a explorar todo aquele poder. Porém isso estava destruindo o mundo, então a Lorde Demônio teve que aparecer para banir a empresa para uma fenda dimensional. A Raizaha já estava criando um exército feito dos próprios funcionários transformados em robôs, e o que a menina quer é que Kind volte ao passado e impeça que a empresa domine essa tecnologia. Mas ela é boazinha, em vez de forçar o cara, a demônia coloca duas portas dimensionais na frente dele. A vermelha pode enviar Kind de volta ao Japão e a azul manda ele de volta para o passado. Como o cara quer se vingar, ele escolhe voltar no passado. Eles voltam direto na masmorras onde encontram Shia e o Anibi. E logo o Kind é convocado pela Lady Belza, a chefe desse setor, que cobra ele pela quebra de contrato e licença sem autorização. Também aparece uma cobradora para falar sobre o empréstimo dele. Além disso, a Belza avisa que ele não tem mais quarto empresarial, pois foi passado para outro funcionário. Nosso protagonista não liga para muito desses problemas, vai para casa da Shia porque não tem onde morar, e ainda por cima, leva Rin e Hanga com ele. Depois de Kind contar sobre o futuro, Shia recebe uma ligação lembrando de uma festa da empresa. Nosso protagonista decide ir com o grupo, porque mesmo que ninguém da empresa goste dele, não existe nada melhor do que comida e bebida de graça. Quem não concorda é maluco. No dia seguinte ele acorda de ressaca, passando mal no banheiro, enquanto Hanga avisa que tem uma entrevista de emprego de uma oferta que ele recebeu na festa. Mais tarde, nosso protagonista revela que tem um plano secreto. Ele quer usar esse grupo para chegar nas ruínas antes da Belza, já que todo esse poder seria da Raizaha no futuro. Assim, é ele que vai dominar o mundo. O cara parece descontrolado quando fala sobre esse plano, e ainda dá o nome da Operação Capital Eterno. Porém o Anibi logo avisa que o terceiro nível da masmorra em diante está muito mais difícil do que antes.
Como nosso protagonista é muito fraco fisicamente, Xia leva ele para fazer um treinamento e faz uma demonstração de poder mágico. Porém, o cara não é desse mundo e não tem essa fisiologia que controla a mana do ambiente, ou seja, ele só vai melhorar o condicionamento físico como um humano normal, mas não vai ficar poderoso. Mais tarde, na casa da Xia, Kinji fica refletindo sobre como vai sobreviver nas masmorras, e mesmo tendo os outros para ajudar, ele ainda pode ficar indefeso. Enquanto isso, Rin e Hanga brincam com uma pistola que eles trouxeram do futuro, só que a gritaria acaba distraindo ele, que também pega a pistola dizendo que é sua, e que mesmo sem funcionar, não é um brinquedo. Nesse momento, a Rin pula e morde a arma, fazendo ela brilhar e começar a falar com uma voz sintética sobre a reinicialização. Ela escaneia o nosso protagonista e o reconhece como ser humano, além de pedir uma senha e o nome de usuário. Após a configuração, o objeto chama o cara de mestre, e diz que foi desenvolvido para cobrir as necessidades de combate dos humanoides. Isso deixa Kinji empolgado com o dispositivo. Ele vai até o terceiro andar da masmorra e enfrenta alguns monstros para testar, derrotando eles com um só disparo do dispositivo, o que ele deu o nome de Blade Wing. Ela absorve a mana do ambiente e converte em energia, além de ter reconhecimento de alvo e mira automática. Então ele se sente invencível com esse dispositivo. Enquanto isso, os outros heróis observam e comentam que mesmo no terceiro andar, os inimigos não deveriam ser derrotados tão facilmente. Depois de fazer vários disparos só para se exibir, nosso protagonista acaba esgotando a energia da arma, que ativa uma função de emergência e começa a sugar toda a mana ao redor, não só dos Demonites, mas também das pessoas e até das roupas deles. Ele até tenta jogar a pistola fora, mas ela cria um tecido para se prender ao braço dele. Depois disso, até Krutz, o herói que estava observando, dá uma bronca nele. A pistola não deixa o cara nem pegar outra arma, pois se acha o suficiente para defender o usuário. Com todos esses problemas, nosso protagonista pretende se livrar desse aparelho, enquanto comenta que é uma arma inútil, mas isso faz o dispositivo iniciar uma contagem regressiva para a autodestruição, porque perdeu o propósito por não servir mais para o usuário. Kinji entra em desespero e implora para isso parar, mas só consegue se salvar quando faz um acordo de encontrar alguma utilidade para o dispositivo. O grupo de heróis junto com o de Kinji vai seguir a exploração da masmorra, onde encontra o local bem vazio, mas de repente aparecem vários zumbis com equipamentos de aventureiros, e um deles morde um dos heróis, que logo transforma ele em zumbi também. Depois os mortos-vivos voltam para outro lugar de onde vieram, e os heróis percebem que o Kinji sumiu, porém a Rin consegue sentir o cheiro dele, e encontra uma passagem secreta na parede. Descendo as escadas, ele encontra um tipo de linha de produção, com os zumbis que estão fazendo poções. Eles também convencem um ao outro a não fugirem, e nesse momento, Hanga percebe que a fonte da magia está no quadro do outro lado do cômodo. Eles enfrentam os zumbis sem muita dificuldade, e Hanga aproveita para quebrar o quadro, quebrando também o feitiço, e fazendo todas as vítimas voltarem ao normal. Rin continua seguindo o cheiro do nosso protagonista, guiando o grupo. Eles encontram o cara pressionando o esqueleto que raptou ele. Esse esqueleto era um mago que foi traído por uma aventureira egoísta que aceitou um trabalho de enfrentar um dragão e salvar a donzela, mas deixou o mago fazer tudo sozinho e ainda foi levar a fama. Então o mago tentou prender o aventureiro, mas o cara se libertou e ainda acusou ele de traição e acabou sendo condenado a trabalhar até não poder mais. O mago voltou como espírito vingativo e tem a intenção de fazer os humanos sofrerem da mesma forma, forçando todos a trabalharem até irem de base por exaustão. Porém o Anib comenta que isso já ocorre no mundo, e Kinji confirma que ninguém precisa da ajuda desse esqueleto para se acabar de trabalhar. Com isso, o mago se liberta e finalmente o espírito segue seu caminho. Ainda na masmorra, o pessoal tenta comprar equipamentos e roupas em uma loja, mas é tudo meia boca. Nosso protagonista tenta extorquir a vendedora chamada Sandy, mas ela conta que essa loja é tudo para ela. Era do seu pai, e a Raizaha tomou conta impondo cotas impossíveis, mas a menina ainda pretende comprar tudo de volta. Essa determinação faz Kinji se sentir disposto a ajudá-la. Ele encontra as poções do espírito do mago que a Raizaha fez ela comprar, mas por serem de baixa qualidade, não conseguiu vender bem. Nosso protagonista faz um trabalho de marketing incrível para aumentar as vendas das poções e dar certo. É claro que além da publicidade, ele colocou um pouco da erva de confusão para deixar o produto viciante. Infelizmente, isso atrai a fiscalização que proíbe as vendas. Kinji tenta dar a desculpa dizendo que foi por causa do mago ter feito tudo isso com magia, mas não dá certo. Então ele só joga as responsabilidades no peito da Cindy, para a revendedora resolver tudo isso sozinha. Mesmo com Shin indo contra, ele fala que a mina vai conseguir se virar, e se ele voltar, e ela ainda tiver com problemas, ele pode ajudar. Então todos seguem para chegar ao quarto nível da masmorra. Esse andar parece até um lugar externo, como se fosse em outro mundo a céu aberto e com flores inteiras. Eles encontram outros aventureiros e descobrem que estão presos nesse andar.
Os aventureiros contam que estavam explorando o quinto andar enquanto os guardas-costas enfrentavam os monstros, mas de repente começou um terremoto e só esses aventureiros conseguiram voltar para o quarto andar. E agora, as passagens estão fechadas. Questionados por Anib, eles também contam que só tem 2 monstros no quinto nível, mas são absurdamente poderosos. Enquanto iam para a base dos aventureiros, uma mulher encontra o grupo. Ela chama Kindy de mestre, enquanto segura uma criança no colo. Primeiro os outros pensam que ela é a esposa do nosso protagonista, mas logo ela muda de forma, sendo ela a formiga rainha. Na base ela explica que encontrou essa criança na masmorra, que na verdade é a Majin, irmã da Rin. Quando encontrou a criança, ela deveria ficar com medo, mas achou a menina muito fofa. A mulher também conta que Majin é responsável por controlar a circulação de poder mágico, então a masmorra está irregular porque a menina demônia foi enfraquecida ao ser derrotada pela Rin. Ela sente uma conexão com a irmã e tenta ajudar a cuidar da Majin, mas a criança está um pouco violenta, provavelmente por medo após ter sido derrotada. Depois de muito esforço, a Rin consegue acalmar a pequena, principalmente com comida. E enquanto isso, nosso protagonista e os outros tentam reorganizar o ecossistema da masmorra, que está todo alterado. Eles usam slimes para secar um lago que foi invadido por um monstro gigante. Esse monstro estava sugando a mana da terra. Shi e Kindy enfrentam a criatura para regularizar o fluxo de energia. Por sua vez, a Majin já está melhor, e isso deixa a Rin feliz. A menina também aprendeu a falar o nome dela. Quando os outros chegam, Shia sugere que a Majin receba um nome de verdade, e a Rin dá a ela o nome de Cell, pois foi a primeira coisa que viu quando saiu da masmorra. Assim, as irmãs ficam bem amigas, mas do nada, Cell começa a passar mal de novo, o que significa que tem algo acontecendo na masmorra. Então é mostrado que os guarda-costas do quinto andar estão sofrendo nas mãos dos inimigos, que deveriam ser só 2 monstros, mas agora são dezenas. Com as passagens abertas, o grupo chega no quinto andar para salvar os guarda-costas. Um deles se recusa a recuar, mas Kindy manda ele largar a mão de ser besta, que o cara só quer cumprir as ordens da Lady Belza. Com o nosso protagonista no comando, Shia derrota mais um dos monstros para abrir o caminho para Rin, que derruba 2 pilastras, que aparentemente tinham poder sobre as criaturas. Uma formiga aparece com uma mensagem dizendo que a Cell melhorou e já está estável. O grupo então avança para a entrada do 6º andar, e nosso protagonista segue na frente, e os guarda-costas ficam empolgados com a coragem dele. Até a Shia chora com essa atitude honrável do cara. Ele chega na frente da passagem, que é escura com uma aura azulada em volta, e encosta a mão no artefato. Isso assusta a todos, então Kindy conta que explorou o quinto andar antes, e descobriu como a masmorra funciona. A Blade Wing encontra um manipulador nas pilastras e explica que ele pode controlar masmorras se conectando ao dispositivo e ao manipulador. No presente, ele absorve o poder do artefato e revela que todos eles foram peões na busca dele pelo poder. Ele se gaba por não ter abandonado os próprios ideais e faz os monstros se erguerem enquanto declara que vai reconstruir esse mundo, transformando num paraíso. 3 meses depois, a Dungeon Black Company vira um sucesso comercial e Kindy vê tudo do seu escritório. Ele virou até capa de revista. O negócio dele é explorar as masmorras abandonadas, regenerá-las e usá-las para financiar as atividades da empresa. Basicamente, ele sabe que receber aventureiros mantém as masmorras funcionando com um bom fluxo de poder mágico, gerando Demonites. Por outro lado, a Raizarra está com problemas com essa concorrência, pois o excesso de Demonite gerou uma baixa de preço no mercado. Nesse momento, o próprio Kindy aparece para oferecer uma vaga na Dungeon Black, mas todos negam. Porém, alguns dias depois, a Raizarra só perde mais ainda os lucros com a queda do mercado. Além disso, foi fácil trazer partes das equipes de funcionários da Raizarra para o lado de Kindy, por causa das condições de trabalho. Em seguida, a Raizarra perde clientes até na loja de equipamentos, então é mostrado que a empresa do nosso protagonista está fazendo o serviço de entrega por catálogo, usando o teletransporte das masmorras e os monstros voadores como meio de transporte. Isso fez a loja dele se tornar uma empresa enorme. Isso mesmo, ele criou um mercado livre no anime. Frustrada com tudo isso, a Belza enche a cara para afogar as mágoas. Do lado de fora do bar, Hang encontra ela e revela que ela é descendente dele, e ainda conta coisas sobre a vida da mulher, que fica ainda mais furiosa quando o menino diz que ela também pode mudar com a ajuda do Kindy. Depois que Hanga vai embora, a amiga de Belza tropeça na bolsa de documentos, e ao ver a ficha da Shia, a mulher bola algum plano. Logo vemos nosso protagonista sendo preso na porta da sua residência. Belza fala para a imprensa que a Dungeon Black Company usou meios ilegais de exploração para conseguir coletar Demonite, e que o cara já cometia crimes desde quando trabalhava na Raizarra, dando como exemplo o artefato mágico que ele usou uma vez para fazer os outros trabalharem. É mostrado que até a Shia foi convencida de agir contra o nosso protagonista pela Belza. Ela falou pra Mina que o comportamento dele estava tirando emprego dos funcionários da Raizarra. E ainda fala que
que o fato do Kinji colocar monstros para trabalhar no lugar dos humanos o compara às descrições do Lorde Demônio, concluindo que ele é uma ameaça à humanidade. Depois de sofrer no interrogatório, Kinji é visitado por Shia, que usa magia de cura nele, e demonstra estar arrependida do que fez, pois só queria ajudar todo mundo, mas acabou machucando outra pessoa nessa busca por justiça. Nosso protagonista então fala que os dois são bem diferentes, e que as outras pessoas que ela quer defender são fracas. Nesse meio tempo, o Anib e os outros encontram um manual de emergência escrito por Kinji, e o que está acontecendo no momento é claramente uma emergência. Um mês depois, em uma reunião de acionistas da Raizaha, nosso protagonista é indicado para ser o novo CEO. Belza não entende nada, mas logo é explicado que isso foi sugerido pelo Anib. Assim, ele e os outros explicam o que fizeram. Nesse último mês, eles usaram o dinheiro da Dungeon Black Company para comprar 40% das ações da Raizaha, além de conseguir procurações de 15% dos acionistas. Depois disso, eles conseguiram em segredo números de votos necessários para virar acionista majoritário. E apesar disso, Belza diz que um criminoso não pode ser CEO da empresa, mas nesse momento, nosso protagonista chega no melhor estilo, metendo o pé na porta, junto com Shia e a inquisidora Sari. Elas mostram os documentos que comprovam que a coleta de Demonite foi feita de forma legal, então foi declarado que a prisão dele foi um engano. Então o Anib agradece pelo manual que Kinji revela ter sido um plano feito previamente por acaso de necessário, que foi o caso dessa situação, e com isso, Belza surta, mas não importa. Nosso protagonista é declarado o novo CEO e transforma a Raizaha na nova subsidiária da Dungeon Black Company. Botou geral pra mamar. Um tempo depois, os amigos do Kinji suspeitam que ele tá planejando voltar pro seu mundo com o poder da masmorra. Quando ele chega na sala, o Anib questiona e o cara confirma que tá planejando se mudar, que percebeu que se sente mais realizado quando tem um objetivo para correr atrás. E isso só foi possível porque se divertiu com esses amigos. O Anib então organiza uma festa de despedida, onde Kinji fala que vai precisar de muita energia para alavancar ainda mais a empresa. Todos ficam confusos com esse comentário e ele diz que se sente mais vivo quando corre atrás de um objetivo. Então ele decidiu expandir sua influência para o mundo inteiro. Então ele vai viajar para outros países ainda nesse mundo. E é claro que não vai voltar para o Japão do seu mundo anterior, depois de ter ralado tanto para conquistar tudo isso aqui. O anime termina com o nosso protagonista indo até o portal para o terceiro andar da masmorra e encontrando a moeda que ele perdeu lá no começo, na intenção de levar ela nessa nova missão de conquistar esse mundo inteiro. E o anime termina. Caso tenha gostado do vídeo, não esquece de fortalecer deixando o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, valeu!